Salve, salve, galera! Chegamos aí para mais uma aula de história. E eu digo história geral. E olha que nós já visitamos aí várias civilizações, não foi? Nós começamos então com a pré-história, lembram? Onde nós falávamos sobre o paleolítico, o mesolítico, o neolítico, né? Paleolítico, mesolítico e neolítico. Pá, mé, né, tá bom? Então, depois abordamos aí as civilizações da Idade Antiga, como os caldeus, os amoritas, os assírios, lembram? Os persas. Depois nós avançamos ali para o Egito. Falamos sobre a civilização, a economia, a cultura, o processo da mumificação. Passamos ali pela China, lembram? Maravilhosa aquela aula, né? E aí chegamos, sabe aonde? Joga na tela. Chegamos na herança da cultura grega. Também falamos sobre a Grécia aqui. Na aula de hoje, 17.1, o que nós iremos abordar? A influência em diferentes áreas. Olha, preste bem atenção, aluno. Filosofia e ciências, percebeu? Artes, religião e mitologia, e também a interação cultural com o Oriente. Visto isso, aluno, observe esse subtópico que nós teremos pela frente sobre a sociedade grega, tá bom? Na aula de hoje, nós também teremos as habilidades. Quais são? São duas, tá? Vamos lá, joga na tela. Acompanha comigo aí na leitura, aluno. Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Beleza? Essa é a primeira. A segunda, associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Beleza? Na sequência, olha só. Vamos lá então para o entendimento. Eu vou colocar aqui a minha caneta, tá bom? Para que vocês possam me acompanhar e de cor vermelha. Olha aí. Vejam só, senhores. Diz o seguinte, que a Grécia, eu vou circular. A Grécia antiga, ela é considerada como uma civilização de grande esplendor. Que esplendor é esse, professor? Esplendor cultural. Beleza? Os gregos desenvolveram a filosofia, as artes, a tecnologia, o esporte e muito mais outras invenções. Tamanha era a importância dessa cultura para os gregos. Preste bem atenção, aluno. Tá bom? Que os romanos, ao invadir a Península Balcânica, não vão resistir. Irão beber da mesma fonte, dessa esplêndida fonte cultural. Vem para mim. Olha o que você ouviu na minha explicação agora há pouco. Quando os romanos invadem a Península Balcânica, o que os romanos vão encontrar? Vão encontrar uma civilização estruturada, organizada, e sabe o que os romanos fazem? Vão beber da fonte cultural dos gregos. Professor, o senhor poderia trocar em miúdo? Sim. Aluno, é aquela coisa. Se eu tenho uma civilização, se eu encontro uma civilização superior, muito mais evoluída, claro que eu vou copiar o que é melhor. Isso é até uma reflexão para nossas vidas. Você acaba copiando uma pessoa que você percebe que ela pode ser exemplo. Não é isso? Eu não vou copiar uma pessoa que não preste. E aí eu vou tocar em miúdos. Por exemplo, num grupo ali de amigos, vocês estão conversando, e você percebe que algum dos amigos acaba se destacando, né? Que o cara estuda, que o cara é interessado, que o cara é concentrado, cara, isso e aquilo. E aí você vai e pega e vai tentar imitar. Poxa, se ele consegue, por que eu não posso conseguir? Se ele pode, por que eu não posso? Mas você tem que ver um exemplo. Mas antes de você ver um exemplo, eu creio
que a tua família, o teu pai, a tua mãe, já passa esses ensinamentos para vocês. Ó, tem que ser assim, assim, sabe? Por quê? O pai e a mãe já tem uma certa visão de vida lá na frente. Ó, já caminharam muito, já sabe o que é bom e o que não é. E aí pede que você seja assim e assado. Aí você começa a caminhar sozinho. Porque para nós, que somos professores, que também somos pais de família, nós queremos o melhor para os nossos filhos, para os nossos alunos. Porque um dia vocês irão caminhar sozinhos. É preciso estar preparado. Sabia disso? Vai ter um tempo que o papai e a mamãe irá faltar. Não vai existir mais. E você, já socialmente estruturado, formado, você vai conduzir daqui para frente. Lá na frente é você que vai dar como exemplo para a tua família. Tá bom assim? Por isso que os romanos acabaram bebendo na fonte cultural dos gregos. Olha lá, uma das imagens interessantes, que é as esculturas, as estruturas do mundo grego. E na verdade, aí a herança grega, até hoje nós temos visitações nesses ambientes. Aluno, você chegando num ambiente como esse, vem para mim. Você chegando num ambiente como esse, nossa, maravilha. O que você observa? Você observa um templo no qual você senta, de repente, numa pedrinha ali e olha para o templo. Ali passa uma leitura de tudo o que aconteceu. Quem passou por ali, quem caminhou, quem esteve presente. Você tem todo um legado de uma história grega. Olha que legal. Não apenas dizer que é uma estrutura de pedra. Não, não é só uma estrutura de pedra. É muito mais do que isso. É uma herança de um povo que acabou deixando o seu legado para a eternidade. Fechou? Obrigadão aí, viu? Próximo. Quem sabe faz ao vivo. Artes plásticas. Vejam só a herança deixada pelos gregos nesse item. Os gregos, eles eram excelentes escultores. Aquele camarada que vai esculpir, né, na pedra ou em qualquer outro objeto. Daqui a pouco eu mostro para vocês uma imagem da escultura, né? Daqui a pouco eu mostro para vocês entenderem, né? Tá? Os gregos, eles eram excelentes escultores, né? Buscavam retratar o corpo humano em sua perfeição. Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto minha para vocês, tá, aluno? Olha aí, presta atenção. Músculos, vestimentas, sentimentos, que é a expressão facial, retratada pelos escultores da Grécia. A arte plástica, por exemplo, influenciaram profundamente a arte romana e renascentista. Olha lá, presta atenção, aluno. Isso, deixa eu ir para cá e observar. Aluno, veja essa escultura que foi esculpida. Cada detalhe que você observa, até mesmo a marca da veia no corpo. Olha, presta atenção bem aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Dessa veia aqui, ó. Presta atenção, não é isso? Ó. Até o bico do peito, o cara testou. Olha aqui a marca das costelas. O detalhe em si, aluno. Observe que a parte de baixo também, o que eu posso ter? Além da coxa, os músculos. É uma perfeição. Professor, vocês imaginem, chegando na Grécia, indo até um museu e se deparar com uma escultura dessa. É uma coisa fantástica. Nossa, você fica sem palavras. Como pode? Parece que colocaram um produto no corpo e tiraram e fizeram uma cópia, fizeram uma... Como é que dá o nome, rapaz? Uma forma. Pronto.
Parece que colocou um produto, fez a forma e está ali. Olha a expressão no rosto desse camarada. Olha a expressão. Olha aí o rosto, né? Imagine o outro aqui atrás. Observem. Ó. Gente, é através desse encanto que os romanos irão beber na mesma fonte dos gregos. Incrível, né? Seguimos então, vamos lá. Na filosofia, o que nós temos como destaque? Atenas foi palco de desenvolvimento filosófico, tá? Atenas, uma das principais cidades da Grécia. Foi destaque no período clássico, que corresponde ao século V a.C. Na verdade, esse A ele é minúsculo, tá bom? Os filósofos gregos pensavam e criavam teorias para explicar a complexa existência humana. Acompanha a minha explicação, aluno. Os comportamentos e sentimentos também. Podemos destacar como principais filósofos gregos, nós temos aqui Platão, Sócrates e Tales de Mileto. Filósofo, matemático e astrônomo. Tá bom? Aluno, quando ele fala que os gregos foram os principais filósofos para a interpretação da criação humana, do comportamento humano, do sentimento, nesse período, século V a.C., vocês devem notar que já havia uma preocupação de algumas cabeças em querer desvendar o motivo que leva o homem a chorar, o homem a sorrir, a alegria. O que é isso? É um sentimento da alma. Vou te falar. Se você entra numa aula filosófica nesse sentido, filosofia / história, você viaja. Você viaja. Por que eu falo que viaja? Porque é a construção do sentido das coisas. Porque é isso, porque é aquilo. O que seria o belo para o mundo grego? Vocês vão ver mais lá na frente. Na sequência, senhores, olha lá. Joga no quadro. Nós temos aí a escola de Atenas. Eu poderia estar no meio dessa escola, com certeza. Com certeza. Mas eu posso ver várias pessoas sentadas, outras caminhando aqui, como Platão, Sócrates, Aristóteles, Tales de Mileto, Pitágoras. Eu tenho vários outros aqui. Eu tenho vários personagens da Grécia. Só que interessante, eles não viveram na mesma época. Foram épocas diferentes. Sabiam disso? E ao viver em época diferente, eles acabam trazendo à tona informações daquele período. Tá bom? Olha lá. Na sequência, vamos lá. No esporte, senhores. No esporte, os gregos desenvolveram os Jogos Olímpicos, que aconteciam de 4 a 4 anos. Vocês vão saber o porquê da criação do esporte olímpico. Esse esporte era uma homenagem aos deuses, principalmente ao deus dos deuses, Zeus. Olha que bonito, né? Atletas de diversas cidades gregas se reuniam para disputarem esporte. Natação, corrida, arremesso de disco e vários outros. Corrida, né? Já falei aqui. Os vencedores das Olimpíadas eram recebidos em suas cidades como verdadeiros heróis. É por isso que, vem para mim, é por isso que quando vai acontecer a Olimpíada, você observa lá os arcos, né? São cinco arcos, que são 5 continentes.
E a veneração, na verdade, aconteceu na Grécia Antiga. E de lá para cá eles sempre procuram relembrar, né? Mas as Olimpíadas, que acontecia, seria um intervalo para se acalmar, parar um pouco da guerra. Ou seja, o mundo não vive só de guerra, de conflito, mas vamos dar um tempo e fazer uma Olimpíada, né? Seria uma forma de ter um entretenimento para a sociedade. Olha lá, na imagem, nós temos aí os atletas gregos. E observe como é que eles fazem a pintura, né? Uma coisa bem interessante, porque são homens musculosos, né? São homens musculosos que defendem que não poderia, né? Vamos lá. Na mitologia, o que nós temos aqui? Né? Na mitologia, para explicar as coisas do mundo e transmitir conhecimento populares, os gregos, vejam, eles criaram vários mitos e lendas. Vixe, Maria, daquele tempo já começava a surgir o folclore. Então, olha aí, mitos e lendas. As histórias eram transmitidas oralmente. Ou seja, você estava num grupo ali, você conversava entre si, e aquilo passava de geração em geração. Ou seja, de pai para filho, filho para pai, pai e neto, e assim por diante. A mitologia grega era repleta de monstros, assim como heróis, deuses e outras figuras mitológicas. Interessante que quando você, ao estudar a mitologia grega, você viaja literalmente. Aí vocês vão ver aqui comigo alguns heróis mitológicos, alguns deuses, etc. Cara, se você assistiu o filme Fúria de Titãs, que vai falar sobre a mitologia grega, você vai ver os personagens ali, Zeus, Hera e vários outros, Poseidon, né? Tudo compondo o Olímpio, onde ficavam ali os deuses. Tá bom? Olha só esse deus aqui. Vejam, eu tenho aqui, por exemplo, Poseidon. Eu tenho Mars, né? Mercury, Vulcão. Eu tenho Prometeus. Eu tenho Juno, eu tenho Vesta. Eu tenho Vênus, Apolo, Júpiter, Atlas e Orfeu. Esses aqui são os principais deuses mitológicos do mundo antigo, da Grécia. Tá bom? Vejam, eles buscavam nessa divindade um comportamento e uma proteção. Por exemplo, Apolo, muito conhecido, né? Vênus também muito conhecido. Então, era uma forma deles se agarrarem e manter essa cultura. Vejam, senhores, os mitos mais conhecidos são esses daqui, ó. O Minotauro, cavalo de Troia, a Medusa e os 12 trabalhos de Hércules. Olha, e vocês terão uma parte na aula que vai falar sobre isso aí. Aí você fala assim, professor, Minotauro, como é que surgiu? Assiste o filme A Fúria dos Titãs, tá bom? Você vai ver que foi um filho que a rainha teve, e por ela desobedeceu os deuses gregos, acaba que ele vai ser criado no subterrâneo do palácio, né? E ali, todos os anos, ele ganhava algumas jovens, e homens e mulheres, virgem, para alimentar o Minotauro. Até que nós temos aí o Teseu, que vai lutar e vai matar o Minotauro. Parte corpo de homem
e a força de um touro e a cabeça. É muito linda essa história do Minotauro. E no teatro, professor? No teatro, senhores, vamos lá? Os gregos, eles eram apaixonados por peças teatrais. Vejam, as peças eram apresentadas em anfiteatros, simplesmente ao ar livre. E os atores usavam máscaras. E é ali que vai surgir as famosas sátiras. O cara vai satirizar, uma forma de ridicular com graça, sabia? As comédias também, dramas e sátiras, retratavam principalmente o comportamento e os conflitos do ser humano. E aí eu tenho como destaque grande, defensor dessa área, Ésquilo e Sófocles. Eram os dois mais importantes escritores de peça teatral da Grécia Antiga. Observe, meus queridos, que aqui as máscaras, elas representam um comportamento social. Triste, espantado, surpreso, alegre, feliz, né? Uma coisa assim, bem diferente mesmo do que você está acostumado a ver. Na sequência, também temos a democracia grega. A cidade de Atenas é considerado o berço da democracia. A Atenas, tá, meus queridos? Ela é considerado o berço da democracia. Os cidadãos atenienses, como homens, nascidos na cidade, adulto, e eram livres. Eram aqueles que podiam participar das votações que corriam nas ágoras. Ágoras significa praça pública. Mas somente quem podia votar eram cidadãos nascidos em Atenas, que tinham esse direito político, podendo votar nas ágoras. Acompanha. A cultura helenística, ou helenismo, daí o termo heleno. Heleno, você já escutou aquela música vocês já escutaram aquela música do Catedral, Helena de Troia? Escute, aluno. Helena de Troia, muito linda, muito linda. Helena de Troia foi a mulher mais linda do mundo. Foi por causa dela que se deu a Guerra de Troia. Quando o cara roubou a noiva do rei, sacanagem. Mas assiste o filme. Foi o resultado da fusão dos elementos da cultura helênica grega com a cultura ocidental, destacando-se com os elementos originais marcantes. Esses elementos caracterizou as regiões conquistadas pelo Império de Alexandre Magno, o Grande. Alexandre o Grande, ele era pequeno, grande na astúcia da conquista dos territórios. O cara era fera mesmo. Elade, olha o nome. Elade é o mesmo que Helena, região entre a Grécia Central e a do Norte, cujos os habitantes, chamados de helenos, emprestaram seu nome à civilização helenística, que se estendeu até o Oriente afora, por meio não só de uma língua comum, que era o koiné, mas também através das práticas da educação, do artesanato, do comércio e da escultura. Fechou? Com chave de ouro? Olha lá. Durante 13 anos, Alexandre Magno conquistou o Egito. Conquistou a Mesopotâmia, a Síria, a Pérsia e chegou até a Índia. Meus queridos alunos, todas essas civilizações nós já falamos lá atrás. Pérsia,
A Pérsia é onde é hoje o Irã, o Iraque, aquela região, tá? Mesopotâmia, assírio, caldeus, amoritas, várias outras civilizações. E o Egito, o Alto e Baixo Egito, que vocês já viram. A Síria está ali perto também, naquela região do Oriente Médio. Esse aí é o busto de Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande. Aluno, vem para mim. Eu até te aconselho a assistir esse filme, Alexandre o Grande. Cara, você vai amar o filme. É muito, 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 muito lindo. Sem contar que a trilha sonora é de Vangelis. Muito. Eu não vou fazer spoiler do filme aqui, não, tá? Procure Alexandre o Grande. Vamos lá? Na sequência, arte na cultura helenística. Viu aí? O helenismo caracterizou-se por apresentar uma arte mais realista, exprimindo a violência e, ao mesmo tempo, a dor. Componentes constantes dos novos tempos de guerra. Viu aí? Como expressar a reação da pessoa, da civilização, do grupo, da aldeia, da vila, que foi conquistada. Então, o espanto, a admiração, o medo, isso começou então a passar a ser esculpido pelos gregos. Olha lá, a cultura helenística, ela substituiu a concepção clássica de que o homem é a medida de todas as coisas. Olha só que frase magnífica, aluno. O homem é a medida de todas as coisas. Pelo monumentalismo, pelo pessimismo, pelo negativismo e pelo relativismo. Aluno, aqui nós temos 4 adjetivos. Percebeu? O homem é a medida de todas as coisas. Tudo vem do homem. É incrível, né? É uma frase filosófica que tu viaja com ela também. Olha lá. Os principais centros de difusão dos valores, os principais centros de difusão dos valores do helenismo e da cultura helenística foram a Alexandria, que está lá no Egito, né? Pérgamo, Ásia Menor, e a ilha de Rhodes, no Mar Egeu. O Mar Egeu, aquilo que eu expliquei para vocês, foi aonde aconteceu o dilúvio. Tá bom? Avançamos. Passei a outro? Não, é isso mesmo. Vamos lá. O helenismo desenvolveu uma arquitetura onde predominavam o luxo e a grandiosidade. Vocês viram agora há pouco, quando eu mencionei aquele panteão, né? Aquela construção enorme. Ali era muito alto, 30, 40, 50 metros de altura, para fazer aquilo. Nossa, e esculpir agora. A Biblioteca de Alexandria, olha aí, com milhares de papiros. E aí é quando eu te chamo a atenção, aluno. Um outro filme fantástico, Alexandria. Vai falar de uma filósofa, uma mulher. E todo o processo da construção e o contexto social daquela época, de Alexandria. Tá? Assiste para você entender melhor. Cara, você vai viajar. As bibliotecas no passado, elas não tinham livros, na verdade eram papiros enrolados e guardados nas prateleiras. Tá? Em boa parte, quando houve o incêndio da biblioteca, que era um centro cultural, as pessoas então tinham contato com as informações assim. Continua na tela. O farol de Alexandria, também, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tá? E o altar de Pérgamo, dedicado
ao Deus dos deuses, Zeus. Olha lá, observem, esse aí é a biblioteca de Alexandria. O que vocês estão vendo aí não não seria pano, isso é papiro, enrolado. Professor, e como é que eles vão identificar onde está isso, está aquilo? Bom, aí o bibliotecário vai saber que prateleiras são essas, né? Onde tem um assunto sobre história, ciência, geografia, né? Sobre direito, vai estar aí, ó. São papiros escritos por aqueles que já tinham a cultura. E aí tem aí, ó, a grande biblioteca de Alexandria, com 400 mil livros em espanhol. La Grande Biblioteca de Alexandria, com 400 livros que tratavam todas as ciências humanas. Viu aí? Ou seja, a respeito de todas as ciências, tínhamos aí nessa biblioteca. E, infelizmente, ela vai pegar fogo, vai comprometer muito das informações que ela tinha guardada aí. É o mesmo que você fala assim, professor, nós perdemos muito quando o Museu Nacional pegou fogo. Pois é, vem para mim. Quando o museu ele vai ser incendiado, aquelas peças muito mais frágeis, elas vão se perder. Quando se fala em documento, em papel, nossa, aqui não vai sobrar nada. Mas ossos, pedras, vão sofrer uma variação do fogo, né? Vão ficar escuras, vão perder a coloração, mas enfim, não chega mais a ser do jeito que era antes, né? É por isso que hoje documentos você acaba digitalizando. Se porventura vier a pegar fogo, e aí como é que fica? Vai perder. Eu tenho uma biblioteca com livros raríssimos. Bom, claro que o bibliotecário e os profissionais que estão ali presentes vão digitalizar aquele livro. Senão, se pega um fogo, já era, né? E aí coloca nas nuvens, guarda, pronto, está resolvido. Tá certo? Próximo, vamos lá. Na filosofia, eu tenho um destaque para o estoicismo, para o epicurismo e para o ceticismo. Professor, o que vinha a ser o estoicismo? Fundado por Zeno de Cítion, ele defendia a felicidade como equilíbrio interior. É como se fosse a filosofia de Siddhartha Gautama, o Buda. A alegria interior. O homem deveria aceitar a serenidade, a dor e o prazer, a aventura e o infortúnio. Isso, uma filosofia estoicista. Uma filosofia epicurista, fundada por Epicuro de Samos, que ele pregava a obtenção do prazer, base da felicidade humana. Viu? E já na filosofia ceticista, fundada por Pirro, caracterizava-se pelo negativismo e defendia que a felicidade consistia em não julgar as coisas alguma. Desprezava as coisas materiais. O importante é a tua cabeça, teu raciocínio, você está bem consigo mesmo. Para eu ser feliz, eu não preciso ter uma Ferrari, uma Lamborghini, uma mansão. O importante é eu me aceitar como eu sou. Eu não vou nem entrar nessa área filosófica, que a explicação em si, ela faz você viajar e você ter o entendimento que aquilo de fato faz sentido. Tá? Olha lá. Na ciência, a matemática sobressaiu pelo Euclides e Arquimedes, dois grandes destaques.
desenvolveram a geometria, viu? Euclides, especificamente, ele utilizou a geometria nos seus estudos de física. A física mecânica mereceu também a atenção especial por parte de Arquimedes, tornando possível a invenção de novas armas de ataque e defesa. Quando nós chegarmos lá na Idade Média, vem para mim, quando nós chegarmos na Idade Média, e quando nós estávamos falando sobre o iluminismo, e falando sobre o renascimento cultural e o renascimento científico, principalmente o científico e o cultural, vocês irão perceber os principais pensadores daquele período. Aí nós temos Rousseau, Montesquieu, Voltaire e vários outros, que vai ter uma linha de raciocínio. Pitágoras, por exemplo. Nós temos aí Nicolau Maquiavel, Jean Bodin, o próprio Luís de Camões. Pensadores daquela época que, com base nas informações grega e romana, vão criar as suas concepções. Tá bom? Olha lá. Com isso, a astronomia. Destaque para quem, senhores? Para Aristarco e Parco. Esses dois, na tentativa de medir o diâmetro da Terra e as distâncias do nosso planeta ao Sol, até a Lua. Especificamente, Aristarco lançou a hipótese heliocêntrica, isto é, a Terra de que, de que a Terra e os planetas giravam em torno do Sol, que não foi aceita naquela época. E essa discussão, bem para mim, senhores, essa discussão, ela vai se estender na Idade Média. Porque aí, olha só, os romanos irão beber na fonte da sabedoria dos gregos. Grego, romano. Quando Roma deixa de existir em 476, começamos a Idade Média, que vai até o século XVI. Isso não fala em memória, 1502, com a queda do Império Turco Otomano. Tá? Mas dentro da Idade Média, a Igreja Católica, ela já vai ter esse domínio. Aí, senhores, começa a ter aquela briga. Quando a Igreja, através dos seus estudiosos, vai dizer que o centro do universo é a Terra. Enquanto Nicolau Copérnico e Isaac Newton vai dizer isso negativo. O centro do universo é o Sol e não a Terra. Isaac Newton, ele, claro, não vai saber mentir, vai sustentar a tese dele, e com isso vai, nesse período, nós temos a Inquisição, que vai persegui-lo. Ele quase não morre no Tribunal do Santo Ofício, porque ele tinha um padre, um cardeal que era amigo dele, e pediu para ele desmentir essa teoria. Ele vive. Mas hoje nós sabemos que o centro do universo é o Sol. E os outros planetas giram em torno do Sol. Imagine que a igreja dizia que o centro do universo seria a Terra. Tá? Então, assim, esses estudos que começam na civilização grega, passa pela civilização romana, chega até a Idade Média e continua até os dias atuais. Aí o homem vai para a Lua em 61, lembra aí esse conflito? Pois é. Só que isso são assuntos que vocês verão nas próximas aulas. Obrigado pela companhia. E eu deixo vocês agora com a revisão, tá bom? Até daqui a pouco eu volto com vocês. Tchau, tchau.